A imprensa deu pra criticar o judiciário, né? Aqui já é agora 2026 já. E vem sendo assim várias matérias, cada uma num tom mais agressivo, e a melhor de todas foi da Globo. E não foi da Malu Gaspar, não. Isso é um texto da Globo que só pode ser um bolsonarista infiltrado. Deve ter aproveitado a final de ano, tava todo mundo de férias. A gente vai chegar lá. Esse daqui só pela manchete e um parágrafo você entende qual é o tom. Master complica o TOEFL, abafador geral bem trapalhão. Já tá, assim, no título você vê de forma bem clara. Basicamente engana o TOEFL, né? Colocando um adjetivo pejorativo nele. E aí, o Marcos Augusto Gonçalves termina falando o seguinte, ó, o Brasil não dá sossego, o caso Master vai nos acompanhar por bom tempo. Eu acho que sim, né? A gente vai chegar na eleição falando disso. Serão grandes as apreensões e variadas as tentativas de manobras no ambiente político cada vez mais delinquencial que se alastra pelo Congresso. Esse ambiente de delinquentes, vocês já perceberam que nunca envolve os políticos de direita? Porque no Brasil até o crime tem ideologia. Os crimes do Centrão são os clássicos crimes do colarinho branco. Os crimes da direita é o quê? Golpismo. Atentado ao Estado Democrático, discurso de ódio. São os crimes da direita. Né? Fake news. Normalmente é falar a verdade, né? Enfim, aí diz, né, que esse clima delinquencial se alastra pelo Congresso e outras instituições da democracia. Quais outras? Tá falando do judiciário, é? O Titanic continua em rota de colisão com iceberg. Veremos. Então tem que abafar, né? Pra tentar impedir esse caos. Aí vem o William Vac. Atuação do Supremo no escândalo do Banco Master terá consequências eleitorais. Se não tá claro na manchete que ele tá falando do bolsonarismo, até o final ele vai deixar isso claro. No subtítulo ele já fala assim, ó. Degradação da imagem do Supremo, ao contrário do que criam alguns de seus integrantes, não é mais uma questão circunscrita a golpistas ou direita extremista. O principal resultado até aqui da operação montada no Supremo para tratar do escândalo do Paquito é acelerar o descrédito da instituição. Um fator que as agências de risco político internacionais já apontam como relevante para a campanha eleitoral do ano que começa. Nesse acentuado processo de desgaste, continua sendo decisiva a contribuição de alguns de seus integrantes, pois é a partir da conduta deles que a instituição está sendo vista como um todo. Obviamente que a instituição não é um indivíduo. Agora, é curioso, não de alguns quantos. Porque fica parecendo que é pouco, né? Fica parecendo que é pouco, né? E aí tem uma atuação que você não reclama. Até do Mendonça. A direita tá reclamando. Mendonça tem uns momentos aí que se passa aí feio, né? E vide agora essa última aí trabalhando pela aprovação do Messias. Pelo amor de Deus. Assim, se o Mendonça já tá sendo alvo de críticas, imagine os outros. E fica parecendo que não. Foi só um ali. O resto da instituição é maravilhosa. Né? Ninguém erra. Nada de relevante se obteve, além do que a defesa dos investigados e esclarecimentos públicos por parte do Banco Central já haviam dito. Ele tá falando da criação no final, né? Mas foi devastador nesse episódio específico o espetáculo da pressa, improvisação, caprichos e empenhos pessoais de um ministro transformado em investigador de um setor, né, o financeiro, do qual ele notoriamente pouco entende. Já saiu em defesa dos bancos. Dando ordens remotamente de casa, isto é, de um resort de familiares. O efeito foi de levantar sobre o próprio Supremo uma pergunta que jamais deveria ser cogitada sobre uma Corte Suprema, sobre quais seriam, no fundo, seus objetivos ao se dedicar ao escândalo do Master. Quem também fechou o ano se questionando isso foi o Mário Sabino do Metrópolis. Tem mais de um jornalista no consórcio se perguntando, né, quais são os interesses. É aí que entra a questão político-eleitoral. Quem conseguiria dar um jeito? E de que maneira nisso tudo? Quem, rapaz? Quem, né? Deve ser o Tarcísio. Deve ser o Zema, né, o Ratinho Júnior. Que deve dar um jeito. O Caiado vai dar um jeito aí. O Boulos. Vamos eleger o Boulos pra ele dar um jeito nisso. O Lula também, né? Acho que a resposta é muito óbvia, né? Acho que o bolsonarismo vem se colocando como a grande força contra o que está isso daí. Sem querer fazer concessões. E a maneira passa pela maioria no Senado, né? Assuntos tratados por cortes supremas, aborto, por exemplo, sempre fizeram parte de embates políticos partidários. Mas o que está em disputa agora é o próprio papel e atuação do Supremo. A degradação da imagem do Supremo, ao contrário do que criam alguns de seus integrantes, não é mais uma questão circunscrita a golpistas ou direita extremista. É um fenômeno de grande magnitude e sedimentado muito além das camadas de elites econômicas, tornou-se um fator relevante na composição do descrédito geral e já bem antigo em relação a instituições como o judiciário. É evidente que esse fator contribui diretamente para bandeiras políticas da oposição ao atual governo, tradução, para os bolsonaristas, cuja existência é diretamente associada ao Supremo. Qualquer marqueteiro político reconhece que nesse ambiente a bandeira da defesa da democracia tem menos força do que suspeitas de grandes interesses pautando o comportamento de integrante do Supremo. Como qualquer marqueteiro político sabe, relevante aqui é a percepção pública dos acontecimentos, pois essa perseguição o verdadeiro fato político e essa percepção que vai guiar o voto.
a bandeira bolsonarista tradicional anti-supremo era vista como um arrobo radical fútil e antidemocrático. Mas o tempo foi passando. O vocabulário político alemão, que alguns ministros conhecem bem, ele está falando do Gilmar Mendes, que adora os alemães, define o perigo do que está acontecendo. A postura bolsonarista virou Salonsfähig, nem como é que se fala isso, ou seja, tornou-se plenamente aceitável. É mesmo, é? A postura dos bolsonaristas tornou-se aceitável? Rapaz, que coisa, viu? Que coisa. Esse foi o texto mais ácido contra todo o Supremo aí, acho que nas últimas 2 semanas. Eu acho que se aproveitaram aí das férias, ano novo, família Marinho, dona da Globo, devia, sei lá, tá curtindo a vida doidada, o chefe de redação devia, sei lá, já tá louco de cachaça. E aí veio ali o Idelber Avelar para falar o juiz, a jornalista e o servo. Eu já quero adiantar que eu discordo desse texto, acho um texto golpista, eu acho que ele inclusive devia ser preso. É assim que se trata no Brasil, né? Quem é golpista, quem discorda do judiciário. Aí ele veio falar assim, ó. O juiz e a jornalista são as mesmas pessoas que sempre foram. Ele é da linha capanga. Linhagem capanga. Pra mim aqui já tava preso, né? Falar que o Dom Pedro III é da linhagem capanga, isso aqui, gente, é um ataque ao Estado Democrático de Direito. Prometendo, com enxada, erradicar do continente uma planta que a humanidade usa há 5.000 anos. Quem se lembra dos massacres policiais em São Paulo em 2013 sabe quem ele é. A jornalista também sempre foi a mesma, autora de livros que destrincham o funcionamento do capitalismo das empreiteiras, ou seja, dos campeões nacionais em parceria com o PT. Ela é hoje execrada pelo grupo político que antes a citava. O motivo é o de sempre, todos sabem que ela relata a verdade. Como o juiz deveras foi firme em seu repúdio à tentativa de golpe, e como no Brasil não aceitamos a ideia de que a personalidade estatal possa cumprir sua função sem que se instale uma dinâmica sebastianista de crédito infinito, a megalomania do juiz prosperou. Já chamou de maluco. Eu já tinha aprendido aqui na solitária. O setor progressista da sociedade se ajoelhou em frente ao juiz. Aos poucos que apontavam seu caráter autoritário, havia a resposta. Você está fazendo o jogo da direita? Você quer um golpe de Estado? Você é fascista? É? E o Bolsonaro, hein? O petismo realizava um sonho que já dura 20 anos. Catalogar como golpista toda e qualquer oposição. Que realizasse isso pelas mãos do juiz, que o próprio petismo qualificara como um fascista produto de golpe, é um desses oxímoros da história brasileira. Dom Sebastião se encarnava na figura de um juiz, agora idolatrado pela esquerda. Não custa lembrar que, poucos anos antes, o país havia tido outro Dom Sebastião encarnado em juiz, só que idolatrado pela direita. Ele está falando do Moro. O Sebastião da Suprema Corte normalizou a censura prévia, expulsou o cidadão das redes sociais sem um devido processo legal, bloqueou plataformas no país inteiro, violou o princípio do juiz natural, rompeu com o pilar mais básico do direito penal, a responsabilidade pessoal, você ser ocupado pelo que você fez, conduz o inquérito do fim do mundo, em que simultaneamente é juiz, procurador e vítima de um crime indeterminado e sem data, fake news. Enquanto isso, dá-lhe converscote patrocinado por entidade privada que o juiz pode vir a ter que julgar amanhã. É nesse contexto que a jornalista publicou seus achados. O escritório da esposa do juiz assinou um contrato para receber ao redor de 130 milhões em pagamentos mensais de 3,6 milhões, o que é honorário advocatício irrealista até em Mônaco. A tarefa era atuar em processo nenhum, em nenhum litígio nomeado, mas representar os interesses do banco no judiciário, inclusive na Suprema Corte, em que atuou seu marido. Como se não bastasse, o juiz fez lobby pelo banco junto ao presidente do Banco Central, Galípolo. Aí o golpista aqui da Globo diz, ó, pra mim isso aqui é fake news, isso aqui é coisa de cadeia. Ó, aí fala que a história, porque o ministro já negou e o Galípolo também, e eu acredito neles. Mas o jornalista aqui da Globo, esse golpista diz, ó, que essa história, essa denúncia da Malu Gaspar, foi informação cristalina, confirmada pelo método jornalístico mais clássico. Pra mim isso aqui é fake news. O juiz emitiu negativa protocolar que continha até erros de datas, todo mundo sabe que o revelado pela jornalista é verdadeiro. Eu não sei nada não. Eu acredito na democracia, eu sou um democrata. Nesse terreno surge o servo. Remunerado ou não, acredita ou finge acreditar que faz militância por um mundo melhor. Mas trata-se apenas de capangagem. Eu nem sabia que essa palavra existia, viu? Capangagem. Já que a tarefa é só difamar jornalista. Alguns monetizam a capangagem, mas isso não altera a relação de servidão. A característica essencial do servo digital é usar 2 medidas para o mesmo peso. Quando a mesma jornalista revelou as contas secretas de Paulo Maluf na Suíça, ele não confundiu o jornalismo com o tribunal para exigir provas. Pelo contrário, bateu bumbo com os achados da jornalista. Sabe-se onde estará a jornalista amanhã, fazendo seu trabalho, com o rigor de sempre. Também sabemos onde estará o servo, credibilizando ou descredibilizando os achados do jornalismo segundo a conveniência da força política a que ele serve. E aí ele termina falando o seguinte, ó, o juiz, apesar de sua posição, o futuro é mais incerto.
Não sei o que ele quer falar com isso, né? A ruptura com o devido processo legal só voltar como escorpião para cravar o ferrão naqueles que a desataram. Eu não sei o que, é que ele quer sugerir com isso. O que eu sei é que outro golpista, Samuel Punch, a postagem, pra mim, da cadeia. Eu só quero mostrar pra vocês os absurdos que jornalistas do Metrópolis andam falando. Ele está insinuando uma coisa muito grave. Pra mim, o Samuel Punch está ensinando muito... Eu não concordo com isso, deixar aqui bem claro para as autoridades. Meu papel é só mostrar o que a turma diz, viu? Vá atrás do consórcio lá do Zé Estevão, o Igor Gadelha, né? Mário Sabino, Luiz Vassalo, Paulo Capelli. Eu sou democrata. Olha o que o Samuel Punch diz, ó. O dia em que Dom Pedro III apareceu em um grampo da Polícia Federal, quando ainda não era ministro do Supremo. Lá vai, né? Já começou mal. Em novembro de 2015, Dom Pedro III ligou para um desembargador do TJ de Minas, que era investigado por supostamente ter uma funcionária em seu gabinete que não exerceria suas funções e devolvia parte do salário ao magistrado. Dom Pedro III era secretário de Segurança Pública de São Paulo e não podia advogar, como ele próprio assume na gravação. No entanto, ele revela que contatou diversos ministros do Supremo para votarem pelo arquivamento de um processo aberto no CNJ contra um desembargador. Aí que vem agora a insinuação, ó. E por que isso tem relevância hoje? No caso do Banco Master, Dom Pedro é acusado de fazer lobby, a mesma acusação que o ministro sofreu quando essa interceptação telefônica foi divulgada. No caso de 2025, Dom Pedro III nega ter atuado em favor do Banco Master. Só pra vocês verem o que é que o Samuel Punch postou, eu discordo. Alô? Oi, Cristiano, tá bom, meu amigo? Opa, tudo bom? Como é que tá? Como é que tá a luta aí? Vamos aí, tá? Aqui vai ter jogar terça ou mandar ficar? Isso, vai terça. Então, pode ficar tranquilo, viu? Eu tive semana passada, eu até, sim, falei que tava demorando um pouco, eu acabei encontrando o Toffoli, e hoje eu tive com ele aqui em São Paulo, que eu teve encontro dos presidentes e corregedores de todos os PRS, com ele. E eu fui convidado para dar uma palestra cedinho, bati um papo com ele, então não vai ter novidades. E o Gilmar, eu vou falar, o Gilmar vem à noite aqui para esse encontro também. Daí eu troco uma ideia com ele, mas ele não falou que não, assim, vamos, sabe que cabeça de juiz, essa cabeça louca de vocês, né? Mas é bom tirar da frente. Curioso, né? Dom Pedro III, em 2015, falava, essa cabeça de juiz, né? Vocês são tudo doido. Essa cabeça louca de vocês. Ele falou isso em 2015, que viagem, ué. Rapaz. Quero começar a fazer campanha pra você pra STJ, porra. Pois é, tem que tirar da minha frente, eu preciso. Tem que tirar da frente, senão o povo começa a encher o saco, né? É, exatamente. Mas aí você não pode estar lá, né, ou vai estar? Não, eu não posso. Eu tô licenciado. Deve entrar, porque o Toffoli é o presidente da turma. Então, se ele liberou, ele vai faltar, né? Sim. É o Toffoli, o Gil Matos, que eu vou falar com ele, o Celso, a Carmen e o Teori. A teoria a Carmen é uma Carmen conhece a gente aqui. Então, a Carmen é daí, né? É daqui, conhece a gente aqui, conhece minha história aqui, né? Eu conheço, pelo menos. Se você tiver alguém para se lembrar ela só, não é, pois é, vou tentar ver se eu consigo. Essas coisas sempre são. Sempre é bom. Não vamos bobear no finalzinho, né? Exatamente. Mas o que você acha? Você já tiver com todos, né? Teoria, com ela, com... Não, sim. Assim, o próprio eu vou falar, pedir, apesar de não estar, né? Mas ele vai estar no jantar hoje, dos presidentes, eu vou pedir pro Lewandowski lembrar eles também, porque lembra, o Lewandowski queria eliminar. Eu fui lá eu falei pro você, né? Calma que temos que esperar o Joaquim entrar de férias, senão nós estamos fodidos. Eu lembro. Daí dia 15 de janeiro o Lewandowski assumiu, eu fui lá no dia 16. E no próprio decisão ele já mata, né? Então eu vou, com muito jeito, ver se ele não se incomoda de dar um toque. Tá bom? Aí vamos falando. Vamos torcer, mas vamos colocar assim, tá no bom caminho, né? Sim, puta, não, acho que finalmente vai tirar essa porcaria aí do seu caminho, essa encheção de saco, porque é uma encheção de saco. Não, tá bom? Tá bom, meu cara. Vamos falando, um abração, viu? Um abraço, um abraço. Tá bom, tchau.